Olá, bem-vindo ao canal Christmas. Estou aqui hoje para falar sobre um tópico que não tinha sido falado ainda no canal. É sobre a síndrome do espectro autista, mais especificamente sobre Asperger. É um assunto ainda pouco conhecido para muita gente e eu acho que vale a pena esclarecer e colocar os pontos nos is. Eu tenho pesquisado muito, visto muitos vídeos no próprio YouTube e acho que paira uma dúvida no ar. Muitos dos vídeos clamam que, devido ao autismo ou ao Asperger, que a pessoa está fadada à depressão e à ansiedade. Isso não é verdade. O Asperger é, antes de tudo, um ser humano. Ele pode não se sentir igual aos outros, ele pode se sentir um pouco isolado e um pouco diferenciado, mas isso não impede dele se trabalhar enquanto pessoa e colocar sua autoestima para cima. E principalmente ter consciência dos seus pontos fracos e dos seus pontos fortes, que todo ser humano tem. Independente de ser Asperger ou de ser autista, essa é uma mensagem para todos. Agora, o Asperger e o autista, que na verdade foram combinados como uma só síndrome, né? Do espectro autista, o Asperger foi englobado devido a uma resolução da Organização Mundial de Saúde, colocou como sendo a mesma coisa, mas a gente sabe que tem diferença. Hoje ele é chamado do autismo leve. Mas eu acho que é muito importante ter essa referência do nome Asperger, porque é o diferencial que é necessário também para esse grupo, que é altamente funcional e geralmente bem dotado de bastante inteligência, né? E eu acredito que ajuda até no autoestima deles entenderem que as questões deles são bem específicas, não é uma questão geral, como é do autismo, né? Que é o autismo conhecido, né? E por ser leve, ele muitas vezes não é diagnosticado e a pessoa passa anos com questões que ela não consegue resolver, questões a nível de relacionamento, questões a nível das crises que eles têm. E assim, muitas vezes, como ele tem uma alta performance, ele fica numa expectativa de que ele vai estar sempre numa boa, só que ele arrisca ter um burnout porque tem dificuldade de calcular o quanto dá para fazer, o quanto não dá para fazer. E como tem todo Asperger tem um hiperfocus, quando ele se dedica a alguma coisa, ele vai de corpo e alma, ele não para nem para comer, fica muito focado naquilo e pode dar esse tipo de reação que daria em qualquer ser humano, porque você está indo além do seu limite. Então, por mais, o que eu quero esclarecer aqui, por mais que o Asperger não se sinta pertencendo a este mundo, não se sinta pertencendo aos grupos, não se sinta pertencendo à família, ele é um ser humano como outro qualquer e ele tem as limitações que vão se apresentar como se apresentariam para qualquer ser humano. Então esse é o ponto. Então quando eu vejo muitos vídeos falando que eu sofro a vida inteira de depressão e ansiedade, isso o Asperger não está fadado a esse destino. Ele tem como se trabalhar, ele tem como fazer uma meditação, ele tem como viver uma vida no momento presente, sabe? Porque a gente já sabe aqui, se você viu alguns dos meus vídeos anteriores, que a depressão é uma coisa que, quando a sua mente está te remetendo ao passado, então você está arrastando corrente, está arrastando um peso enorme. E esse sentido de depressão são coisas que são relacionadas ao seu passado. E a ansiedade, como a gente também já colocou aqui em outros vídeos do canal, mas eu vou relembrar para essa mensagem que vai direto para os nossos amigos Asperger e autistas, a ansiedade também é inerente ao ser humano que não está vivendo o momento presente.
Se ele está pensando no futuro, está pensando no que vem, está pensando no amanhã, está projetando o tempo todo a mente dele, isso causa uma exaustão e causa uma ansiedade. Ansiedade é viver no momento futuro. Você não está se permitindo viver o momento presente de forma plena. Então eu gostaria de mandar esta mensagem, porque eu tenho visto repetidamente nos vídeos sobre autismo, sobre Asperger mais especificamente, e eles falam sempre dessa questão. Agora, todo o resto de que as dificuldades, elas são reais, tá? A dificuldade de pertencimento ao grupo, de entender algumas coisas que as pessoas estão falando. Tem algumas dicas também que são interessantes. E uma dessas dicas é: viagem ao exterior ou mudar de região como experiência, porque nem todo mundo tem essa possibilidade, mas se você tiver, você experimenta. E quando você viaja para um lugar de língua estrangeira ou até para um lugar de cultura diferente, dentro do Brasil que é tão grande, existem algumas concessões que são dadas. E o Asperger, ele vai se sentir muito confortável, porque as pessoas vão ter muita tolerância, porque você está aprendendo uma outra língua. Então vai tudo misturado, sabe? As pessoas têm mais paciência para te explicar, ou você vai encontrar pelo menos muitos que têm, ou até um professor que está te ensinando uma língua estrangeira. E a sensação de acolhimento é muito legal, que geralmente você não vai encontrar na sua língua natal, no seu idioma natal, no seu lugar de origem, que as pessoas são muito pouco tolerantes. Elas esperam que você vai entender tudo que elas estão falando, aquelas piadas ou termos que são conhecidos de todo mundo, e você por fora, sabe? Porque é difícil, ou às vezes alguém faz uma cara, é uma piada, ou é uma expressão, ou é um gesticular, alguma coisa que faz referência ao que está acontecendo, e às vezes o Asperger está por fora. Então, se você está num lugar estrangeiro, você tem toda a licença para não entender o que está acontecendo, porque você não é dali. E as pessoas têm a gentileza de te explicar. E isso é muito legal, uma sensação muito legal. Quem puder experimentar isso vai ser muito bom. E eu também percebi isso quando você viaja até dentro do Brasil. Então, se você é do centro-oeste, você vai para o sul do Brasil, e você tem então aquelas expressões locais, os jargões, as pessoas te explicam, elas têm mais tolerância. Você fala: não estou entendendo nada. Você tem que ser sincero: não estou entendendo nada que vocês estão falando. Isso é muito bom. É muito bom porque você se sente acolhido. E esse, eu acho que é o sentimento que, quando eles falam nos vídeos de depressão e de ansiedade, eu acho que falta falar um pouco da angústia. Eu acho que o que dá é uma angústia de você não estar entendendo nada que está acontecendo. A pessoa está te olhando, está falando, você não está entendendo, não consegue nem muito ficar olhando para ela, porque você já está se sentindo mal. Tudo isso, em pequenas viagens, mudança de ambiente, ajuda, sabe? Ajuda, porque você encontra mais acolhida das pessoas. Fica um processo um pouco mais natural. E isso ajuda na sua autoestima. E quando você volta para o seu ponto de origem, você já volta com uma bagagem positiva, sabe? Tipo assim: aqui eles não estão me acolhendo, mas em outro lugar tem quem me acolha. E isso não tem preço, porque isso é um crescimento. Isso te dá mais autoconfiança. Você vê que o problema não é seu. O problema é deles que não estão te acolhendo. É muito interessante isso, sabe? É quase como eu vou dizer, um experimento. Então experimente. Como você começar um curso novo, ou começar numa escola nova. Tudo isso você tem uma licença, ou você conhecer novos amigos, ou um novo grupo. Você
seja como for, mas essa experiência dessa acolhida, onde as pessoas vão te explicar as regras, vão te explicar como funciona, vão se apresentar, vão ter mais tolerância. Isso funciona até tudo cair numa vala comum de tipo, agora todo mundo já sabe tudo e vamos embora. Aí querem pegar um ritmo que talvez seja mais difícil para o Asperger e o autista pegar. Mas no princípio todo mundo tem geralmente uma acolhida, né? E é isso, essa mensagem que eu gostaria de passar. De tentar fazer esse tipo de experimento, ou só de você ter essa sacação, essa compreensão já te ajuda, vai te ajudar muito. Vai te ajudar nesta angústia, que é uma palavra que eu não vi muito usada, mas que eu acho que é o que mais reflete. Porque a ansiedade e a depressão, como eu falei, dá para você controlar e contornar ela se você consegue trabalhar essa questão de estar no momento presente. Viver o momento presente. Isso no processo de meditação, quando você aprende, pratica, ajuda muito, sabe? Eu acho que toda pessoa do espectro deveria fazer meditação. Então eu vou agora desenvolver um projeto de meditação direcionada para tratar das questões que as pessoas do espectro apresentam, que elas comentam, que elas reclamam. Mas pode ficar certo que a ansiedade e a depressão não são exclusivas, tá, do espectro, que as pessoas todas por aí passam por isso e que muitas das pessoas dentro ou fora do espectro encontram uma solução através da meditação e do aprendizado, da consciência de como viver no momento presente. Aí o mundo pode cair, pode ter as guerras, pode ter a incerteza que tiver, mas você está ali firme, fincado no momento presente e com base para encarar os desafios da vida, porque a vida é um desafio para todo mundo. Essa é a minha mensagem para meus colegas, meus amigos que têm o espectro, do autismo e do Asperger. O desafio é para todos, é porque a gente tem muita sensibilidade e tanto quem está no Asperger como não está, as pessoas que têm sensibilidade. Eu acho que tem que juntar essas pessoas num grupo, que não necessariamente são só as do Asperger. Você pode ter hipersensibilidade por vários motivos. É uma mensagem positiva, é uma mensagem para encorajar e que eu acredito que apesar de você se sentir diferente e que você ter que usar masking ou máscaras para ser aceito, né? Você tem que entender que as outras pessoas, mesmo que não são do aspecto, também usam isso. Também se mascaram, sabe? Todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer... E isso causa, eu acho que talvez mais confusão para as pessoas que são do aspecto autista e Asperger, porque ele acha que é só ele que está nessa onda de ter que usar recursos para ser aceito. Mas as pessoas em geral usam recursos para ser aceito. É muito difícil você ver a pessoa que ela está 100% genuína e que ela é aquilo mesmo que ela apresenta. A maioria das pessoas não são assim. Eu acho que pelo contrário, eu acho que as pessoas do espectro são mais genuínas, que elas não têm esses filtros, né? E eu não acho isso de todo ruim, não. Pode causar um constrangimento aos outros, mas porque os outros estão sendo falsos. Então o problema continua sendo dos outros. Agora, eu entendo sim que aí é um outro nível, se começa a lhe causar prejuízo, que se você tem que trabalhar, você tem que ter os filtros, mas isso tudo consegue, sabe? Consegue com disciplina, com aprendizado, você consegue se adequar. Tem que ter apoio. E tem que meditar, fazer uma prática de meditação para você conseguir estar no momento presente. Porque senão é difícil mesmo, é difícil para todo mundo.
O ritmo do mundo é muito rápido, é muito acelerado. E a possibilidade de te gerar uma ansiedade, de não estar conseguindo dar conta das coisas, é muito grande. Você fica prevendo um futuro ruim. Essa é a ansiedade. Mas por trás dessa ansiedade tem uma angústia. Essa eu acho que tem que ser tratada, a angústia. Aí, tratada de uma outra forma. Mas quando você consegue viver no momento presente, e a ansiedade e a depressão são contornadas, porque você já não está mais fazendo referência com o momento que passou. Então o que está valendo é o que é agora. O que está valendo é o que está acontecendo agora, neste momento, neste segundo, aonde quer que você esteja. Aquele problema lá da família ficou para trás. O futuro problema da família também vai vir para frente. Não é agora. Não, você não tem que ficar vivendo em todos os momentos problemas que já passaram e projeções de problemas que você acha que vai vir. Então, fica aqui a mensagem. Vamos ser felizes, vamos viver o momento presente. E a chave para isto, seja pessoas do espectro autista e Asperger ou não, ou outras condições, outros problemas, outras questões, a chave da felicidade de viver no momento presente é o agradecimento. Agradecer. Acorda agradecendo. Se alimente agradecendo. Beba uma água agradecendo. Respire agradecendo. Quando você começa a elevar o seu pensamento desta forma, isso qualquer pessoa pode fazer. Isso é uma terapia desde o mendigo até a pessoa mais rica do planeta, até o Elon Musk. Agradeça. Se a pessoa não agradece, ela vive na miséria, porque ela vive numa situação sempre relativa, sempre de escassez. Parece que tem uma escassez, ela está reclamando, ou não está agradecendo, não está sendo gentil com tudo que está sendo oferecido para ela, oferecido pelo universo, oferecido pelas pessoas, oferecido pelo próprio corpo dela, capacidade de estar andando, estar se movimentando. E os desafios? Os desafios só acontecem com quem está vivo, não é? Então tem que agradecer de estar vivo para poder ter os desafios para dar conta deles. Se não der conta deles, agradece a oportunidade de aprendizado, segue viagem. O que der para aprender, deu. O que não deu, não deu. Não pode ficar se martirizando por causa das coisas. Não se sentir mal por causa das coisas. O objetivo é fazer o que a gente dá conta de fazer. O que não deu conta de fazer, entra a segunda chave. O perdão. A primeira coisa é o agradecimento pelos desafios que a gente pode estar encarando, né? Assim, aí a gente tem chance de superar e aprender. Se não tiver desafio, é uma coisa, é uma linha reta e a coisa não tem crescimento. Agora, a segunda é, se não deu certo alguma coisa, ou você não aprendeu tudo que poderia, você aprendeu em parte, as suas limitações não te permitiram o aproveitamento máximo. Imagina uma pessoa super inteligente, ela tem noção do que é um aproveitamento máximo. Imagina o tamanho da frustração se ela não consegue. Aí essa segunda chavinha que você vai levar chama-se perdão. Você só consegue viver feliz se você perdoa. E antes de pensar em perdoar qualquer outra pessoa, perdoa você mesmo. Perdoa você pelas suas limitações. E segue viagem. Segue viagem. Não desista do desafio que é essa vida. E se lembre que o desafio é um desafio para todo mundo. Não é só para você que tem
limitação física, psicológica, ser do síndrome de Asperger ou do aspecto autista ou qualquer outra coisa. Porque o que existe no mundo é uma infinidade de questões. Esses são um grupo que a gente está identificando. Mas quando esse grupo percebe que tem outros grupos que também têm dificuldades, isso deveria, de uma certa forma, dar um certo alívio. Não estamos sós. Não estamos sós. Tem muita gente, sabe? Cada um tá aí na sua luta. Entende? Agora, guarda essas duas chaves com carinho. Uma chave é essa que eu acabei de dizer. De você sempre agradecer. Essa não tem como escapar dela. Se você não agradece, você não pode ser feliz. Ninguém é feliz quem não agradece. E a segunda chave, que você guarde também com todo carinho e use, é a chave do agradecimento, que eu acho que a melhor maneira de exercitar é do perdão. A segunda chave é a chave do perdão. A primeira chave do agradecimento, a segunda do perdão. É você perdoar você mesmo. Quando você perdoa você mesmo, profundamente, não carrega mágoas, não carrega frustrações, não carrega essa angústia. Angústia é você tá tentando, não tá conseguindo, a frustração, a angústia. Quando você se perdoa, fala, peraí, já deu pra mim, sabe? Eu fiz o meu máximo, eu fiz o meu melhor. Você agradece a oportunidade e se perdoa. Perdoa por não ter ido além. Mas tem que se perdoar mesmo, principalmente se você tem essa autoexpectativa de você, que é uma coisa boa. Você tem uma autoexpectativa, você quer chegar longe, você quer fazer tudo, você quer completar. Maravilhoso. Isso aí é pessoa inteligente que tem isso, sabe? Agora, na contramão, vem a frustração quando não consegue. Então, aí você tem que entrar com essa chave do perdão. Falo, puxa, eu mandei bem, eu fiz o meu melhor. Aprendi um tanto de coisa e segue viagem. Essa é a minha mensagem de hoje. Depois de ter assistido tantos vídeos sobre autismo e Asperger. Eu vou fazer mais vídeos sobre isso, porque eu achei muito interessante. E ver as pessoas sofrendo, trancadas dentro desse universo, como se realmente elas não pertencessem. Mas elas pertencem sim, tá? Elas podem não sentir que pertencem, mas elas pertencem. Elas são importantes. Elas estão aí para nos ensinar e estão aí para aprender, né? Agora, o mundo não acha que... Porque as outras pessoas, na hora que o espectro autista e Asperger entende que os outros também têm as limitações dele e que eles não vão ficar pensando o dia inteiro como eles vão ter que tratar isso, você observa, tem que aprender a observar, sabe? Que as pessoas também têm as dificuldades dela, o resto do mundo todo tem suas dificuldades. Eu acho que esse é o grande insight, a grande mensagem que vai poder mudar a sua vida, quando você conseguir observar e perceber que cada um está na sua luta, na sua batalha, na sua dificuldade. Não tem ninguém tão melhor ou tão pior do que a gente, que cada um de nós, né? Eu acho que assim dá para ser feliz. Namastê. Vou preparar um programa de meditação específico. Quem tiver um interesse já de ir conversando sobre isso, coloca nas mensagens. E aí eu entro em contato. Eu posso talvez desenvolver até algum programa específico, sabe? Se você tem uma necessidade específica, você entra em contato, deixa uma mensagem, deixa seu contato e aí depois eu falo com você. Tá bom? Chegou uma amiguinha aqui.
Muito obrigada pela sua atenção e, por favor, deixa a sua mensagem. Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, porque agora vamos retomar os vídeos. Eu peguei o Covid e fiquei um tempo afastada, né? Mas agora estamos retomando, aos poucos. Namastê.